Olá pessoas, meu nome é Nia Arruda e hoje a gente vai continuar a nossa série falando sobre filosofia com, dessa vez, os 7 principais filósofos da Idade Média. Então hoje a gente vai falar sobre filosofia medieval. Na semana passada a gente falou sobre os principais filósofos da Idade Antiga e semana que vem a gente vai falar sobre os principais filósofos da Idade Moderna. Então já se inscreve nesse canal para não perder esses vídeos, tá? Porque essa série tá muito boa, a gente tá falando sobre vários filósofos e filosofia cai no Enem e cai bem conteudista. Então, meu objetivo aqui é vocês aprenderem o máximo de filosofia e vocês já ficarem familiarizados com os filósofos. Quer ver vídeos curtos sobre determinados filósofos? Acessa meu Instagram que lá eu vou estar postando vários vídeos curtos falando sobre filosofia. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. O que foi a filosofia medieval? A filosofia medieval vai ser uma filosofia que se estende por toda a Idade Média e que vai falar bastante sobre Deus. Por que vai falar sobre Deus? Porque é um momento onde tanto o cristianismo quanto o Islã estão se espalhando pelo mundo. Então, vários filósofos vão começar a tentar juntar a filosofia antiga com a religião. Lembrando que a gente está falando da queda do Império Romano do Ocidente, tá? A filosofia medieval começa nesse contexto. Então, muita coisa que era conhecida na Grécia Antiga, que depois foi passada para o Império Romano, estava sendo perdida. Então, o objetivo da filosofia medieval é manter esse conhecimento dos gregos, manter esse conhecimento clássico e, ao mesmo tempo, juntar esse conhecimento tanto com a teologia cristã quanto com a teologia muçulmana. Então, vamos para os filósofos. Primeiro filósofo da lista, e não podia faltar ele, é Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu em 354 e morreu em 430. Se a gente for olhar direitinho, tecnicamente ele não é um filósofo da Idade Média, mas a filosofia dele foi uma filosofia que se estendeu por toda a Idade Média e que influenciou todos os outros filósofos medievais. Então, por isso ele é considerado um dos filósofos medievais. Até porque ele viveu ali no finalzinho da Idade Antiga, realmente na transição entre a Idade Antiga e a Idade Média. E ele foi um dos principais filósofos e teólogos do cristianismo, tá? Inclusive ele pertence à patrística, que é um conjunto de pais e doutores da Igreja Cristã. Santo Agostinho inicialmente era inspirado pelo maniqueísmo e pelo neoplatonismo, até que um dia ele recebeu um chamado de Deus. E aí ele deixou a vida noturna, de cabaré em cabaré, para seguir a vida cristã, a vida devota. E você pode achar que eu tô zoando, mas eu não tô zoando não, foi realmente isso que aconteceu. Ele deixa tudo documentado no seu livro Confissões. Aí ele começa a se dedicar então à filosofia e se torna um dos maiores filósofos do seu tempo e, na minha opinião, um dos maiores filósofos da humanidade. A obra dele tinha por objetivo juntar a fé com a razão. Ele acreditava que o ser humano tem liberdade e responsabilidade pelos seus próprios atos, mas que ele está constantemente inclinado ao pecado e por isso precisa da graça de Deus para obter salvação. Ele adaptou a teoria do mundo das ideias de Platão na sua obra Cidade de Deus. E lá ele fala sobre a existência de duas cidades. A cidade de Deus, que é eterna e espiritual, e a cidade dos homens, que é terrena, que é caótica e que é passageira. A sua obra influenciou os próximos 1000 anos de filosofia. Bom, falamos sobre Santo Agostinho de Hipona, agora vamos para o próximo filósofo, que é Boécio. Boécio nasceu em 480 e morreu em 524 d.C. Boécio era um filósofo medieval, mas também foi um estadista romano. E o seu maior objetivo era preservar e transmitir a filosofia grega antiga, principalmente Aristóteles e Platão, para o mundo cristão. A sua obra mais conhecida é A Consolação da Filosofia, e essa obra é muito interessante, porque nessa obra ele apresenta pra gente uma mulher, e a gente descobre que essa mulher é a personificação da filosofia. E aí Boécio dialoga com essa personificação da filosofia, né? Essa mulher que seria a própria filosofia. E ele fala sobre sofrimento, sobre justiça, sobre a busca pela felicidade, e a conclusão da obra é que a felicidade só poderia ser encontrada através de Deus e não dos bens materiais. Boécio também foi outro que influenciou bastante os próximos filósofos medievais. Agora vamos falar sobre o primeiro filósofo islâmico aqui da lista, que é Avicena. Ele nasceu em 980 e morreu em 1037. O nome dele não era Avicena, o nome dele é esse aqui, mas eu não vou tentar pronunciar para não passar vergonha. Ele foi um dos maiores filósofos, médicos e cientistas do mundo islâmico medieval. Apesar de ser muçulmano, ele não era árabe, ele era persa. Ele nasceu na região onde hoje é o Uzbequistão. E desde jovem, ele demonstrou um gênio intelectual e escreveu várias obras sobre várias áreas diferentes. Sobre filosofia, medicina, lógica, matemática, física e teologia. Ele era muito influenciado por Aristóteles e, inclusive, ele tentava dialogar a filosofia aristotélica com os ensinamentos do Islã. Ele influenciou bastante o pensamento islâmico
e também o pensamento cristão medieval. E bora voltar agora para o mundo cristão e falar de Santo Anselmo. Santo Anselmo da Cantuária nasceu em 1033 e morreu em 1109. Ele também foi um importante filósofo e teólogo cristão da Idade Média. Inclusive, ele foi arcebispo da Cantuária na Inglaterra. Ele ficou conhecido por unir a fé e a razão através da seguinte frase: creio para entender. Fidens querens intellectum. Seu maior destaque filosófico foi o argumento ontológico para provar a existência de Deus. No entanto, eu não vou trazer esse argumento aqui nesse vídeo, porque eu não quero que esse vídeo fique gigantesco, mas se vocês quiserem que eu traga um vídeo só explicando sobre todos os argumentos filosóficos e lógicos para a existência de Deus, deixa aqui nos comentários que eu estou disposto a fazer esse vídeo. Que a gente pode citar vários outros filósofos também. Santo Anselmo também tratou de temas como a justiça divina, o livre-arbítrio e a encarnação de Cristo. Bora continuar na Europa, mas dessa vez bora para um filósofo muçulmano. Mas como assim continuar na Europa e ir para um filósofo muçulmano? Bora falar de Averroes. Averroes nasceu na Espanha muçulmana. Durante muitos anos da Idade Média, a região da Península Ibérica era controlada pelos muçulmanos. Inclusive, estava acontecendo a Reconquista. Averroes nasceu em 1126 e morreu em 1198. O nome dele é esse aqui, mas eu também não vou me aventurar a falar esse nome para não passar vergonha também. Enfim, a versão latinizada do nome dele é Averroes. Ele também foi um filósofo, médico e foi jurista. Como eu disse, ele nasceu na Espanha Islâmica, mais especificamente em Córdoba. Ele é considerado um dos maiores comentadores da filosofia de Aristóteles e ele também tentou unir a filosofia aristotélica com os ensinamentos do Islã. Averroes defendia que a fé e a razão, todas as duas poderiam conduzir à verdade, o conhecimento verdadeiro, e que as duas não contradiziam uma a outra. Elas só conduziam por caminhos diferentes, mas com o mesmo objetivo final. Para ele, a filosofia era uma forma legítima e elevada de compreender Deus e o mundo. Bora pro próximo da lista agora, que é outro que costuma cair bastante no Enem, que é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino nasceu em 1225 e morreu em 1274. E junto com Santo Agostinho foi um dos principais teólogos e filósofos do cristianismo. Ele foi um monge dominicano e ele lecionou em diversas universidades diferentes, tanto em Paris quanto em Nápoles. Seu objetivo era harmonizar a fé cristã com a lógica, a razão filosófica, especialmente com as ideias de Aristóteles. Você pode ver que os filósofos da Idade Média realmente queriam preservar e transmitir as ideias de Aristóteles. Sua principal obra é a Suma Teológica, onde ele apresenta 5 vias, ou seja, 5 argumentos para provar a existência de Deus, que se vocês quiserem eu também posso trazer aqui no canal, até porque já caiu no Enem. E bem, São Tomás de Aquino é um desses filósofos que amam usar a razão para compreender a fé. E nós temos aqui o nosso último filósofo da lista, que é Duns Scotus. João Duns Scotus nasceu em 1266 e morreu em 1308. E também foi um importante filósofo e teólogo franciscano da Idade Média. Ele ficou conhecido como Doutor Sutil, pela sua maneira refinada e detalhada de ensinar. Como eu já disse aqui, não necessariamente os filósofos concordavam sempre uns com os outros, nem mesmo quando eram da mesma religião. É o caso do Duns Scotus, que discordava em algumas coisas de São Tomás de Aquino. Para ele, o que define Deus não é apenas a razão, mas sobretudo a vontade divina e a liberdade absoluta. Mas enfim, essa foi a lista dos 7 principais filósofos da Idade Média. Recomendo que se inscreva no canal para não perder o vídeo que eu postarei semana que vem falando sobre os 7 principais filósofos da Idade Moderna. E deixa o seu gostei se você realmente gostou desse vídeo, se você gostou de eu trazer aqui no canal vídeo sobre filosofia. Porque se esse vídeo não tiver muito gostei, eu vou interpretar que vocês não preferem filosofia e eu vou tentar achar outros temas para trazer aqui pro canal. Então deixa o seu gostei se você gosta que eu traga filosofia aqui pro canal e comenta se você quer que eu faça aquele vídeo sobre todas as provas filosóficas e lógicas da existência de Deus. Então é isso, até o próximo vídeo ou até a próxima questão.